Este é um Renault 5 Gordini Turbo, muitas vezes esquecido em favor de seu irmão mais novo e insano, com motor central, o Renault 5 Turbo. Muito antes daquele aparecer, este era o esportivo original da Renault e ainda é capaz de envergonhar carros muito mais caros e exóticos. O Renault 5 Alpine original foi lançado em 1976 e ajudou a dar início a toda a cena dos hot hatches, junto com carros como o Simca 1000T e o Golf GTI. Só quando a Renault colocou turbo no motor, 1.4, as coisas ficaram realmente interessantes. Como um super mini esportivo, ele também tem um detalhe de design que realmente não deveria funcionar. Então, vamos dar uma olhada no Fast Five original. Se eu digo manteiga de amendoim, você diz geleia. E da mesma forma, você não pode realmente falar Renault 5 sem pensar em turbo. Mas, de forma confusa, na verdade existem 4 variantes do Hot 5. Então, primeiro de tudo, em 1976 chega o Alpine. Pense nisso como o Chuck Norris do grupo. Depois, em 1980, o Arni entra em cena. Tração traseira, motor central, paralamas enormes, completamente insano. 2 anos depois, a Renault diminui um pouco o ritmo com o Alpine Turbo. Tração dianteira e um pouco menos extremo. Pense no Jack Chan. Rápido, inteligente, mas um pouco menos provável de te matar. E finalmente, em 1985, chega o GT Turbo, baseado em um carro completamente novo, mais afiado, mais moderno, o Van Damme do grupo. Mas hoje temos este aqui, o Gordini Turbo, essencialmente um Alpine Turbo, mas para o mercado do Reino Unido, a Chrysler Reino Unido era dona desse nome, então eles chamaram de Gordini, que na minha opinião soa até melhor. O Renault 5 original chegou em 1972 e foi um dos carros franceses mais bem-sucedidos já feitos. Baseado de forma livre no Renault 4 que o precedeu, mas com um design limpo, moderno e completamente diferente. Ele basicamente inventou o conceito de super mini e saiu das concessionárias como água. Foi o carro mais vendido da França desde o seu lançamento e em todos os anos até ser aposentado em 1985. Claro, nenhum deles era particularmente rápido, e é aqui que chegamos àquela característica de design realmente bizarra. Por quê? Para um Super Mini com tração dianteira, é muito incomum ver que ele tem um motor montado longitudinalmente com o câmbio na frente dele. Algo que você nunca jamais faria se a dirigibilidade fosse sua prioridade. Mas, à medida que os rivais começaram a ficar mais rápidos, principalmente o Golf GTI, a Renault respondeu com o Alpine. Eles reforçaram o chassi e colocaram um motor 1,4 litro que produzia 92 cavalos de potência, o que, admito, não parece muito. Mas, em algo tão leve assim, isso ainda significava de 0 a 60 em 9,7 segundos, o que estava no mesmo nível de máquinas de 6 cilindros muito mais caras. Imagine estar no semáforo com seu BMW 525 ou Rover SD1 2600 pisando fundo e descobrindo que este aqui, o equivalente automotivo a uma pulga, estava acompanhando você. Mas, no início dos anos 80, isso já não era mais suficiente. Agora, nessa época, a Renault estava tendo um enorme sucesso com motores turboalimentados na Fórmula 1, produzindo 700 cavalos de potência a partir de motores V6 de 1,5 litro. Então a indução forçada foi o próximo passo lógico. O Gordini já tinha suspensão mais rígida e barras estabilizadoras, mas a isso o turbo acrescentou um Garrett T3, elevando-lhe a potência para 110. O que significava que agora ele podia ir de 0 a 69 segundos e tinha uma velocidade máxima de 187 km/h. Incrivelmente, ele fazia isso sem injeção eletrônica. O turbo alimentava um carburador que conseguia lidar com a pressão extra no coletor. Na época, as revistas britânicas adoraram quando fizeram essa avaliação, mas não gostaram tanto do preço porque era caro.
Na verdade, mais caro até do que carros maiores, como o XR3 da Ford. Embora, ao contrário do Ford, este aqui realmente deveria ser bom de dirigir. Agora, eu estou um pouco cético por causa daquele câmbio lá na frente. Mas vamos dar uma volta, descobrir como ele realmente é, e eu também vou explicar por que ele tem esse layout tão bizarro. Agora, uma das primeiras coisas que você pode estar pensando é que este é um carro muito modificado por causa dos cintos, dos bancos e da gaiola. Mas na verdade, embora ele tenha sido usado em corridas, isso foi em rallies de estrada. Então mecanicamente ele é totalmente original. Motor totalmente original. Suspensão totalmente original. Ainda consigo te mostrar bem como eles são, mas o procedimento inicial é um pouco complicado. Então, primeiro de tudo, tem que ligar esse interruptor, esse para baixo, o corta-corrente. E então, finalmente, preciso dizer, é bem estranho passar por esse procedimento complicado. Quando você acha que ao ligar o botão tudo vai explodir em vida e ser muito agressivo, na verdade é quase como um carro comum. É como se você girasse a chave, porque é realmente bastante comum. Em um certo momento, acho que ele estava gerando o dobro da pressão de um carro normal, mas felizmente agora, completamente normal. A primeira coisa que você nota é aquela caixa de câmbio. Realmente muito imprecisa, e na verdade ela leva essa imprecisão a um novo nível. Mas, de alguma forma, ela funciona bem. Então você ainda consegue engatar e desengatar as marchas, mas a folga ali é absolutamente incrível. Agora, parte do motivo para isso é que com o câmbio tão à frente, o trambulador precisa fazer verdadeiras acrobacias para chegar onde precisa. A suspensão é definitivamente firme. Quando eu era mais jovem, um dos meus amigos, meu melhor amigo, tinha um desses modelos padrão, um branco, acho que com um motor de 880 cc. Ainda havia a troca de marchas no painel. Lembro que aquilo parecia muito macio. Então ainda era muito parecido com o Renault 4 na sensação. Este aqui tem uma sensação muito mais moderna, muito mais sólida. E o volante já parece firme. A condução é um pouco irregular, quero dizer, parece intencional. Outra diferença em relação ao carro do meu amigo é que tenho certeza de que o dele só tinha 4 marchas, enquanto este tem 5. Fora isso, no interior, os instrumentos são bem simples e tem aqueles mostradores laranja bonitos, que são bem característicos da Renault dessa época. Há muitas mudanças no interior, esses painéis aqui, todos esses botões e tal. Mas o que dá pra ver do original é bem básico e simples. O volante tem boa pegada, mas é bem inclinado para frente, parecido com o de um Mini, só que mais alto. A luz do freio de mão está acesa, mas ele está solto. Acho que o problema é só o interruptor não funcionar direito. Agora estamos na estrada principal. Vamos ver como o motor turbo se sai. Bem, não vai te impressionar com a velocidade dele. Quero dizer, ele é ágil, mas é só até aí que eu iria. Acho que tudo vai depender de como ele se comporta nas curvas. É interessante que eu não sinto muito o turbo entrando em ação. Então eu esperaria que uma instalação inicial como essa tivesse muito turbo lag. Mudando de marchas, com certeza, acho que não é aí que você vai sentir. Mas mudando de marchas, eu não senti nada. E também, dirigindo normalmente, isso também não fica muito aparente. Talvez porque não tenha uma quantidade enorme de potência, isso não se destaca tanto quanto em outros carros turbo dessa época. Vamos tentar de novo. Quarta marcha. Terceira marcha. Estamos a 3.000 giros, pé no fundo.
Sim, é bem linear, bem incomum para um motor turbo alimentado dessa época. Então, o motor não é nada de especial, não tem um som incrível, não tem excesso de potência. Mas o que mais me chama a atenção é como a direção é maravilhosa, quanta sensibilidade ela transmite. E claro, esse carro parece tão compacto. O chassi funciona muito bem em quase todas as velocidades. Ter essa gaiola pode deixar o chassi mais rígido e melhorar um pouco, mas até agora estou bastante impressionado. Claro, ele não enfrenta as irregularidades tão bem quanto um carro francês comum. Isso aqui lembra até um skate, essa coisinha. Mas são as curvas mais fechadas aqui que vão mostrar de verdade como ele é. Então, em segunda. Não, isso é, sim, é segunda. Cuidado com o fazão. Ok, isso nos fez perder velocidade. Teremos que tentar de novo na volta. Até agora, porém, a dianteira parece que está colada no chão. Era para ser um pouco subesterçante, porque tem muito peso na dianteira, mas tem tanta aderência que até agora eu simplesmente não percebi nada disso. Círculo de giro impressionante, provavelmente o melhor de qualquer carro que já dirigi. Já dirigi. Retiro o que disse sobre os freios. O que ele tem é um pedal bem firme, o que não é algo comum hoje em dia. E também é bem fácil de modular. Beleza. Então, como o motor demora um pouco para responder, você tem que antecipar o que vai acontecer na curva e acelerar um pouco antes do que imagina que deveria. Realmente não tem tanta potência assim, então você precisa conservar o embalo. Nesse sentido, é bem diferente de um turbo normal, como num turbo normal com tração dianteira. Seria difícil colocar a potência no chão, então talvez usasse a abordagem de apontar e acelerar. Aqui é só manter o embalo, pois há muita aderência. O controle da carroceria não é ruim, mas inclina quando você se aproxima do limite de aderência. Mas é simplesmente uma delícia esterçar com ele em movimento. Isso é o mais legal dele. A forma como ele responde à direção e a quantidade de retorno que te dá torna tudo muito divertido. Então, considerando que ele tem uma caixa de câmbio pendurada na frente, na verdade ele até que tem uma boa dirigibilidade. Mas acho que até a Renault sabia que isso não era o ideal. Então por que eles fizeram isso? Vou usar este Fiat 600 para explicar. E como era de se esperar, tudo se resume ao custo. Agora, antes de adotarem a tração dianteira, o carro econômico compacto da Renault era o 4CV e ele tinha motor traseiro. E assim como este carro, ele tinha um motor longitudinal bem aqui atrás e o câmbio na frente dele. Então, ao invés de desenvolver um motor transversal totalmente novo e muito caro para seus carros com tração dianteira, eles fizeram algo realmente inteligente. Eles simplesmente moveram todo o conjunto para frente. Então pegaram daqui e colocaram tudo aqui, na frente do motorista. Então o motor fica aqui, com o câmbio na frente dele, e foi assim que o Renault 5 acabou ficando com esse layout realmente bizarro. Mas claramente isso envolveu muitos compromissos. Então, na fase 2, a própria Renault adotou o layout transversal padrão. Há um pouco de trânsito aqui, então vou esclarecer outra coisa. No Reino Unido seria um Gordini Turbo, mas este tem volante à esquerda e é originalmente francês. Então, este aqui na verdade, embora esteja registrado aqui como um Gordini, originalmente era um L Alpine. Agora, quando você comprava esses carros, podia escolher uma caixa de câmbio de relações curtas, que eu acho que este não tem, mas também podia escolher com ou sem direção hidráulica. No Reino Unido, direção hidráulica não era uma opção.
Este tem direção hidráulica acionada por um interruptor que permite ligar e desligar. Mas para o tipo de rally que ele faz, isso faz sentido do jeito que está. Por muito tempo, eles foram ofuscados por seus irmãos insanos de motor central, tração traseira e paralamas alargados. E devo dizer, este oferece algo bem diferente daqueles carros. O GT Turbo mais recente é de fato um carro turbo no sentido mais tradicional. Há um grande pico de torque e potência que aparece de repente, o que dá a ele suas próprias características distintas. O 5, com motor central, oferece uma sensação totalmente diferente, bem mais extravagante. Este, de muitas maneiras, não parece um carro turbo porque a potência simplesmente não é tão forte, o que significa que tudo se resume à precisão e à manutenção do embalo. Considerando que o câmbio está na frente, você realmente não percebe que ele quer sair de frente até chegar bem no limite da aderência. E é um carro muito ágil e prazeroso de dirigir rápido. Se quiser comprar um agora, há um problema. Não tem disponível no Reino Unido, então você não vai encontrar. Na Europa, eles custam entre 10 e 20 mil euros. Não sei como seria o carro sem turbo, mas após dirigir este com 20 cavalos a mais, diria que ficaria mais tentado a escolhê-lo. Eu acharia o Gordini em si um pouco fraco, com potência insuficiente. Agora, eu também já fiz um vídeo sobre os carros com motor central e sobre o 5 GT Turbo mais recente e adorei os dois. Então, se você gostou disso, dê uma olhada nesses vídeos e confira toda a história do Hot 5. Um enorme obrigado ao John por ter vindo hoje com isso. Eu adoro o fato de que ele usa tanto o carro e que ainda é usado como carro de competição. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.